Escutei. A gente sabe que esse é verdadeiramente o desafio da igreja, e eu gostaria que os dois falassem em como nós colocarmos isso na nossa prática do dia a dia. Eu creio que isso começa de pequenas coisas. Às vezes a gente coloca isso de forma muito complicada. Como eu disse no começo, ela é só complexa, ela vai envolver muitos desdobramentos, mas é simples. Começa com como? Com a gente ter um engajamento, um compromisso. Isso não depende de competência, isso não depende de capacidade, isso depende do coração. Por isso que Paulo falou: meus amados, abram espaço no coração de vocês, como vocês estão no meu coração. Então isso começa lá na sua escola, isso começa lá na sua empresa. De você entender que a responsabilidade dos processos ali é nossa. Isso é prático. Então o que não está funcionando? Onde é que falta postura? Onde é que falta engajamento? Onde é que falta compromisso? E a gente passar a se engajar nessas questões. Então, às vezes, o aluno está lá na escola e tem um punhado de reclamação para fazer. Identifica uma delas em que você pode fazer a diferença. E abrace isso, essa causa. Então, é simples. Como é que esse salão aqui vai terminar depois da reunião? Quer fazer uma denúncia? Sai catando o papel que estiver no chão. Hein? Isso é engajamento, isso é postura profética. A gente tem a tendência de passar pelas coisas e achar que a responsabilidade é sempre quem vem depois da gente. Responsabilidade tem a ver com resposta, com ser responsivo. Então, eu sou responsável na forma como eu respondo. E não é como eu respondo à sociedade. É como eu respondo a Deus para a sociedade. Eu sou a resposta de Deus para as questões. É como Deus responde. Eu estou respondendo a Deus. Eu sou resposta ao que está no coração de Deus e a forma como Ele quer responder ao que está no coração do homem. Então eu sou um ser responsivo. O sacerdote nada mais era do que era o responsável. O profeta é o responsável. Então o profeta, ele substitui, de certo modo, a figura sacerdotal lá, porque ele tem a capacidade, a condição de Deus de ser resposta. Paulo diz: orem por mim, para que eu saiba como convém responder a cada um, de forma prática. Você é a resposta na sua escola, você é a resposta no seu ambiente de trabalho. Não transfira isso para os outros. Não seja quem se queixa, mas seja quem se engaje. Você está engajado de forma indignada, de forma responsável, de forma inteira com a solução desse problema. Qualquer que seja ele. Identifica aqueles que estão à sua altura, começa no leão, vai para o urso até chegar no gigante. Você não tem que começar no gigante, começa pelo gato. Mata o gato, mata o leão, mata o urso, que você vai matar o gigante. Acredito muito, queridos, de que a grande parte disso que estamos tratando como denúncia, ela nasce realmente do andar com Deus e da prática do verdadeiro amor a Deus, que Jesus Cristo diz, respondendo à pergunta de um religioso. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o entendimento. E o outro semelhante a esse é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu creio, queridos, que nada será possível nesse desejo seu de querer mudar as coisas, se você não aprender realmente a amar a Deus nessa dimensão e contemplar a sua própria pecaminosidade, como você realmente é rendido ao pecado, como você precisa da graça de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, que é essa luz maravilhosa, mais você sente
os seus defeitos nesse sentido. É por isso que quando o artista vai para o camarim, ele tem aquelas luzes em volta, não é para enfeitar aquele espelho, é para ele enxergar as suas deficiências. Então eu creio de que quando você chega nesse ponto, de contemplar sua própria miséria, sua própria pecaminosidade, e você na dependência de Deus, você entendeu bem o que o Paulo Júnior disse aí, você começa a entender o reino e o seu papel, né, como profeta, que não apenas se apresenta de Deus para uma barganha individual, não é? Mas é outrocêntrica. Você percebeu como Jesus respondeu? Amarás o Senhor teu Deus, não é? Mas o teu próximo como a ti mesmo. Então eu creio muito de que realmente as coisas começam a acontecer quando você entra na dimensão da compaixão. Jesus é um exemplo disso. Ele vê uma viúva levando seu filho único para ser sepultado, ele sente compaixão. Ele vê a multidão, ele sente compaixão. Essa coisa de saída desse ensimesmar-se e entender que o reino de Deus é muito mais abrangente. E o Paulo falou com muita propriedade aqui, se você não entender o relacional, se você não entender que realmente Deus está muito mais preocupado em se envolver com a nação santa, né? Ele não é um Deus que satisfaz seus caprichos, Deus me dá aquilo, faz isso, como se fosse um moleque de recado. Então eu creio piamente de que essa mudança de paradigma, de se aproximar de Deus não para barganhar, mas se aproximar de Deus porque você o ama com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. O resto, as coisas acontecem. A segunda pergunta vem da internet, do chat, da Esther. Ela pergunta, direcionada ao Paulo Júnior. Eu não entendi muito bem a questão da salvação individual. Você poderia explicar melhor? É porque nós temos a tendência de achar que o salvo é aquele que é salvo para ele mesmo. Então nós estamos pregando um tipo de mensagem em que a pessoa está pensando em se salvar e não a ser instrumento de salvação. Quem está constantemente pensando em se salvar, ele desenvolve um conceito de salvação que é o conceito do safo. Ele quer se safar e não se engajar. Ele não entende a vida dele como um processo de revelação. Ele entende que toda a obra de Deus é para poupá-lo, para sacá-lo. Então esse cara que pensa salvação desse jeito, ele pensa assim, a gente faz isso, a gente vai lá e faz evangelismo na escola e tira os alunos da escola para trabalhar para a igreja. Porque a gente vai lá e safou ele numa escola ruim. Então nós estamos pensando que salvação é o quê? É a gente ser arrancado de uma situação ruim e levado para uma situação boa. E não a pessoa que, tendo consciência de que é salvo, ele consegue descer numa situação ruim para transformá-la. Jesus é aquele que subiu porque ele é primeiro aquele que desceu. Então os nossos salvos de hoje, eles não estão pensando em descer, eles já logo estão pensando em subir, em se safar. É por isso que tem tanta gente safada na igreja, pensando que é salva, porque ele se safou. Então o safo está pensando em salvar quem? O indivíduo. O salvo está pensando em salvar quem? A relação. Quando Deus fez a promessa de salvação a Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias. Se Deus tivesse dito, em ti serão benditos todos os indivíduos, ele teria indiretamente incluído as famílias. Mas quando Deus disse que abençoaria as famílias, indiretamente ele excluiu todos os indivíduos. Então ele excluiu quem pensa a salvação de forma o quê? Individualizada. E só incluiu aqueles que pensam salvação de forma familiar, relacional. O pessoal da internet que está perguntando, Éder Jareta, assumir uma postura de denúncia
tem a conotação de assumir uma postura rebelde diante da igreja. Como fazer de maneira concisa sem sermos vistos como tal, no caso rebeldes? Novamente, assumir uma postura de denúncia tem a conotação de assumir uma postura rebelde diante da igreja. Como fazer de maneira concisa sem sermos vistos como tal, como rebeldes? Tá mais para o Paulo responder isso aí. Eu diria que, em uma frase só, fazendo em amor, né? Mesmo essa, eu acho que nós precisávamos ir para casa e ficar meditando no texto que Paulo falou, a respeito dessa tristeza Inclusiva, né? inclusiva. E não a Exatamente. tristeza exclusiva. Exato, exatamente, porque esse é o caminho. Se você olhar para a situação, no caso aqui, você corre o risco, né, como ele falou, de ser taxado como uma pessoa rebelde, né? E Paulo fala, tanto sei lidar com uma situação ou com outra. Eu acho que faz parte do profetismo o ser considerado um rebelde, não é verdade? Só a gente vai ter a consciência de que não é. É. Então, não importa como você é avaliado, importa que você tenha paz. Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração. Então, nós precisamos encontrar essa paz em Deus, uma paz de consciência. E aí, de onde vem isso? Vem de que eu estou incluído no processo. O rebelde, ele se queixa da situação como quem está fora dela. Então, muita gente é rebelde porque ele se exclui e aí se queixa. Vocês, Paulo diz, não nós, isso é um problema nosso. Ele está se incluindo na solução, na denúncia e na solução. Então, o rebelde, ele fala de fora para dentro. A denúncia, ela é feita de dentro para fora, ela é para tirar a gente de dentro da gente mesmo. Então, eu estou incluído. Aquilo é nosso problema, não é o problema de vocês. E aí eu entendo uma diferença entre uma obediência incondicional e a submissão. Por que eu não sou rebelde? Porque como eu estou falando isso de dentro para fora, eu sou parte da problemática. Então eu sofro o dano das consequências. Então tem muita gente que é rebelde, por quê? Porque ele faz a queixa já numa distância em que ele não pode ser atingido. Então ele se excluiu, e aí ele faz a queixa. Então ele não se submete. Agora, o que é fazer uma denúncia? Eu estou aqui, obedecendo a Deus, não concordo com o que está acontecendo, mas me submeto às implicações do que eu estou fazendo. Se as implicações do que eu estou fazendo é ir para a fogueira, eu vou ser queimado louvando a Deus. Eu não vou me queixar de que vocês estão me queimando. O rebelde se queixa do tratamento que ele recebe. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Ele faz a denúncia, a hora que você manda para a fogueira, ele amaldiçoa todo mundo. Esse cara é rebelde, porque ele está ressentido. O outro vai lá para a fogueira, entendendo que às vezes a única forma dele iluminar o processo é ser queimado. Vai ser a última denúncia dele. Vai ser o último sacrifício dele em favor da transformação. Então ele não se queixa, ele se submete. Então, Paulo, quando era mandado para a prisão, ele estava se submetendo às consequências da sua denúncia. E ele sente isso, né? Quando fala, o meu tempo é chegado. É chegado. É chegado. Ele estava lá na cadeia, sofrendo as consequências da sua denúncia. Não estava lá amaldiçoando o carcereiro, o imperador romano, isso tudo encapetado, esse povo é tudo do demônio. É isso aí. É isso. Jesus não foi para a cruz amaldiçoando os fariseus e publicanos que o crucificaram. Ele generalizou todo mundo e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa foi a sua principal denúncia. O perdão. É isso. Nós temos muitas perguntas aqui agora que chegaram da internet, mas eu queria dar oportunidade para mais alguém daqui da plateia. Alguém mais gostaria ou não? Por favor.
pastor Paulo Júnior disse que fé não é expectativa. Tem como o senhor explicar melhor? Expectativa é a forma como você acredita. Então a expectativa ela está enraizada nas minhas possibilidades, é a forma como eu projeto os meus sonhos na expectativa de que eles se realizem. Então a expectativa é uma coisa de mim, é a forma como eu sonhei, são os planos que eu fiz e o desejo ardente de que alguém que tem o poder de viabilizá-los se sensibilize o suficiente para me ofertar isso. Então isso é uma expectativa. Então, a crença é uma forma de nutrir expectativas a respeito de Deus. É um acreditar. Eu pego o meu crédito e deposito em Deus. Acrédito. Então eu digo para Deus, ó Deus, eu estou pegando aqui toda a minha crença e estou depositando no Senhor. Vê lá como é que o Senhor vai tratar isso. Isso é expectativa. Então eu estou querendo constranger Deus pela forma como eu projeto minhas expectativas para Ele. Fé não é uma crença, fé é a forma mais nobre e elevada de conhecimento. Então, à medida que eu vou conhecendo Deus, isso vai gerando em mim uma convicção. Eu sei como Ele se comporta e sei de onde Ele saiu e aonde Ele quer chegar. Eu conheço isso, eu tenho uma relação com Ele. Então, nada entre a origem e o destino vai me desapontar. Eu vou sofrer o processo porque eu sei exatamente onde ele começou e porque eu sei onde ele começou, eu sei onde é que ele termina. É só isso que eu preciso saber. Essa é a minha fé. Então vamos viver o processo, vamos nos conhecer. A expectativa faz uma projeção a partir de mim. Eu projeto um fim a partir do meio. Como se o meio pudesse saber o fim. Amém? Eu sou só o meio. A fé é o meio entre a graça e a obra. Eu me comporto porque a fé faz o meio entre o que Deus fez e o que eu vou fazer. Amém? Então é uma forma de conhecimento. E não uma projeção expectada de que Deus vai reagir àquilo que eu fizer. Isso é expectativa. Para o pastor Paulo Solonca, como denunciar via estilo de vida a desigualdade racial? Como denunciar via estilo de vida a desigualdade racial? Acho que a primeira coisa é você lidar com as suas próprias convicções que você tem, por exemplo, a respeito do que é ser filho de Deus, vencer preconceitos que você tem. Eu creio de que uma das coisas mais... eu vou citar aqui um caso, por exemplo, que não tem a ver inicialmente a respeito de preconceito racial, mas que explica como você pode quebrar, por exemplo, um paradigma que você tem, talvez até uma denúncia feita de maneira errada. Por exemplo, Paulo, quando estava pregando, ele se demorou demais na sua pregação e o Eutico, que estava na janela, ele adormeceu e caiu do 3º andar. Eu fico pensando assim, se fosse eu ia falar, está vendo que dá dormir durante as minhas ministrações? A mão de Deus pesou, entendeu? Eu podia denunciar, por exemplo, a atitude daquele jovem que adormeceu diante da minha palavra, mas sabe o que Paulo fez? Paulo desce 3 escadas, 3 pisos, vai até o jovem e o abraça. E a Bíblia, o Evangelho conta lá, a carta conta que ele aqueceu o corpo do menino e o menino voltou à vida. Ele estava morto e voltou a viver. Então, essa atitude, por exemplo, de se aproximar, talvez, de alguém que eu tenho problemas. Eu senti isso quando
tivemos problemas de jovens com brinco, chegando alguns anos atrás, ou com cabelo de moicano, e o pessoal assim olhava assim com aquele desejo de, oh Deus, manda um raio, né? É inconveniente, como é que ele tem cara de pau de aparecer num culto assim? É um preconceito. Eu diria assim, o preconceito racial tem que ser tratado também assim. Eu acho que a melhor coisa é a aproximação, é o amor demonstrado, o mais próximo possível. E isso começa lá no interior, né? Começa com uma quebra de paradigma seu, não tanto do que os outros pensam, mas seu. E o mais próximo possível você chegar a essa pessoa, eu acho que é muito melhor do que discursos, do que outras atitudes. Eu acho que um abraço caloroso, entendeu? Fala mais alto do que qualquer coisa. Paulo quer falar alguma coisa? É isso mesmo. E assim, é importante quando Paulo diz lá, né? As diferenças é para que os aprovados se manifestem. A gente precisa entender a importância das diferenças. A gente precisa entender por que Deus fez um mundo colorido, de tons, de nuances. A gente sofre o mal da praticidade e da utilidade. A gente quer um mundo útil e prático. E a gente não entende que o Satanás é útil e prático. O Satanás está aí porque ele é útil. E ele começou a achar que valia alguma coisa só porque era útil, né? Então a gente está vivendo um mundo de universalismo, assim, de utilidades e praticidade. E a gente não entende a complexidade das diferenças, que são positivas, são pedagógicas. Porque Paulo diz que é na vivência dessas diferenças que a gente vai sendo aprovado. Então elas são confrontadoras mesmo. As diferenças não são para serem negadas nem sublimadas. Eu acho que parte da nossa dificuldade em lidar com o preconceito é que a gente tenta transformar isso numa igualdade e não na vivência triste e saudável da diferença. Então, não existe essa igualdade, existem as diferenças de cor, de tamanho, de gesto, e elas são pedagógicas, elas são para nos aborrecer mesmo. E para que a gente, sendo aborrecido por elas, a gente consiga superá-las. Há diferença de cheiro, de comportamento. Então, eu fico pensando que no lugar de Deus, se a gente tivesse que criar um animal, o que a gente ia criar? A gente ia criar um bicho que bota ovo, dá leite, tem pena, tem couro, canta de madrugada para acordar a gente, serve de animal de estimação, serve para montar e parar a chão. A gente ia fazer um animal só que servisse para tudo. Ia ser uma mistura de gato, galinha, cachorro, vaca, cavalo. Mas era uma coisa só, porque simplificava, não tinha que mudar o tipo de ração, chamava por um nome só, não tinha que criar fazenda. Era um bicho só, prático. Fruta, não tinha que ter laranja, manga, banana, abacaxi, isso é muito complicado. Fazia um pé de uma coisa que servia para tudo, dava caldo, fazia doce, entendeu? Dava suco, servia para remédio, pronto. Quer coisa mais simples? Deus é muito complicado, Deus gosta de dificultar o negócio. Efeito colorido, né? Então, por exemplo, a gente queria uma igreja só de lambari, ou então só de bagre. Quem foi que inventou o bagre? Vai num aquário, o bagre. O que é o bagre? Bagre é aquele crente. Um ano para o cara ter revelação, mas ele está lá no aquário. Quem fez o bagre? Foi Deus. Não, tem gente que... Não, Deus está no lambari, só anda de multidão, não para quieto, louvor é agitado. Não. Então, a hora que você estiver com crise de preconceito, vai para um aquário. Olha o lambari, o bagre, o cascudo, olha a moreia, um polvo. Rapaz, Deus gosta de complicar o negócio. Ele pôs a diferença para me entristecer, para eu ficar saudável. Amém? Amém, amado? A gente não seria saudável sendo agradado. A gente só é saudável porque é aborrecido. Glória a Deus. As diferenças raciais são para nos aborrecer e não para nos privilegiar. Irmãos, nós temos mais algumas perguntas aqui, mas não vamos estender não, porque já são 10h20 da noite. E eu quero agradecer de coração ao pastor Paulo Solonca e ao pastor Paulo Júnior. Para que vocês tenham ideia, o pastor Paulo Júnior acompanhou de manhã o pastor Paulo Solonca no Café para Pastores. Ministrou para a liderança e para a igreja local aqui antes de falar
falou depois no Missão na Íntegra e amanhã ministra aqui também. O pastor Paulo Solonca falou de manhã no Café para Pastores, está falando aqui e ministra amanhã na Igreja Batista da Fama. Então a agenda desse pessoal é muito corrida e mesmo assim, por isso que está mancando. E mesmo assim tiveram tempo para atender a agenda do Missão na Íntegra. E eu quero pedir perdão aqui para todo mundo na internet, inclusive. O pessoal que faz evento, que faz esses congressos, esses seminários, a gente quer que o pessoal acabe atendendo as nossas necessidades, a nossa agenda local. E foi o que aconteceu hoje com o pastor Ariovaldo Ramos. Então, ciente de que a agenda estivesse lá disponível, do palestrante e tudo mais, acabou assumindo 2 compromissos numa mesma data, em cidades diferentes, ficam dependentes extremamente de voo, e eu mesmo faço isso no Missão na Íntegra, para que um palestrante atenda a gente, fala, não, eu coloco você no voo, tal hora, tal dia, aí você vai e fala lá, e acabo, por causa do interesse próprio do ministério, esquecendo que o palestrante tem família, o palestrante tem casa, tem saúde. Então eu quero pedir desculpa de antemão aqui, mas quero agradecer de coração. Eu sei o que esses homens passam. A gente de vez em quando demora 3 anos para que o palestrante venha novamente falar e ministrar aqui para a gente. E aí agradeço a Deus por todos esses homens e mulheres que têm viajado pelo Brasil, anunciando as boas novas aí. E não tem doença que pare esses homens, mas eu mesmo assim peço desculpas. Entendeu? Obrigado. Vamos nos colocar em pé? Quero chamar o nosso anfitrião, o Rony. O Rony, pode vir, Rony. O Rony foi um parceiraço, explicar como que acontece a Missão na Íntegra. Robinho, eu vou pedir até para você colocar o mapa aí, tá? Nós temos uma agenda para o ano que vem e, diferentemente de 2012 e 2014 que está sendo planejado, 2013 foi uma agenda assim montada de última hora. E quem abraçou a causa foi o Ministério Sal da Terra, que se comprometeu em assumir o compromisso de todos os seminários do ano e trazer para Goiânia. E uma dessas pessoas que abraçou a causa foi o Rony. Então, o Rony e o pastor Newton da Igreja Batista da Fama. Infelizmente ele não está, mas eu agradeço a Deus por sua vida. E já disse que está junto ano que vem também. Vamos caminhar aí. Só para que vocês tenham uma ideia, nós estaremos em Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba. Em Goiânia nós teremos o Lutando pela Igreja, aqui, que se fixou, é um evento que vai acontecer aqui todos os anos. Nós estaremos em São Paulo com o Fórum Jovem de Missão Integral, que vai acontecer na IBAB, na Igreja Batista da Água Branca. Iremos para o Rio Grande do Sul, para São Luís do Maranhão, no caso a Imperatriz, que está ali. Uberlândia, né, a gente acabou de fechar a agenda aqui também com o pastor Paulo Júnior. E Goiânia, que nós teremos 2 datas do Missão na Íntegra. Então viajaremos o Brasil e você pode nos acompanhar através da internet. Ore pelo nosso ministério, consiste em levar essa palavra séria, essa palavra ética e bíblica, e ore por esses homens e por o alicerce que estão na casa de cada um deles. A gente sabe da Lana, sabe da Noêmia, sabe dos filhos, das comunidades locais, e agradeço. Rony. Senhor, nós agradecemos esse tempo, pela vida destes profetas, homens que têm se colocado na brecha, que têm se oferecido como sacrifício na Tua obra, no Teu reino. Somos gratos pela vida do pastor Ari, mesmo na ausência. Somos gratos pela vida do pastor Paulo Solonca, pastor Paulo Júnior, Tiago, toda a equipe que tem se dedicado para a realização e a existência do Missão na Íntegra. Deus, eu te agradeço pelos pastores e igrejas que se mobilizaram para estarem aqui e estarem se conectando através da internet. Pai, eu quero agradecer a Ti, porque sabemos que é a Tua graça, é a Tua bondade, é o Teu amor, a Tua fidelidade que tem nos envolvido e nos feito este povo, esta nação, esta noiva, esta igreja, que o Senhor mesmo está
preparando, desenvolvendo e a cada dia acrescentando. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor para sermos este instrumento, esta voz profética que se levanta para dizer: assim diz o Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, pedindo, guarde os nossos retornos aos nossos lares, aqueles que nós encontraremos ao longo do caminho, que tenhamos uma boa nova para anunciar a eles, envolvidos, encharcados de amor. Ó Deus, é assim nós te louvamos e agradecemos. Amém.